Amados, nós vamos continuar a nossa série de mensagem que a gente iniciou no domingo passado, falando sobre os pilares do lar, princípios para você manter um relacionamento saudável, manter a sua família de maneira saudável. Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito do amor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre perdão. Cantamos, pedindo para que o Senhor nos ajude a perdoar, para que o Senhor quebrante o nosso coração, para que juntos possamos andar. E agora nós vamos meditar nessa verdade, para que possamos sair aqui de fato, com o coração quebrantado, perdoando e vivendo juntos. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 15. João, capítulo 45, do 1 ao 15, por gentileza. Vou pedir para um irmão, um diácono, fechar aquela porta ali, fazendo um favor. Vou fazer a leitura, por gentileza. Acompanhe. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozém e estarás perto de mim, tu, teus filhos e os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçando ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Curva a tua cabeça, por favor, fecha os teus olhos. Amado Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa noite. E nos colocamos diante da tua palavra, clamando para que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nos dê entendimento. Senhor, quebrante o nosso coração, para que a tua palavra não seja apenas ouvida com os ouvidos, mas seja acolhida com o nosso coração. É no nome santo de Jesus que oramos, clamamos a ti. Amém. Certa vez, um garoto chamado Zezinho chegou na casa dele batendo o pé, bravo, dizendo a seu pai: pai,
Estou muito bravo com o Felipinho. Ele não poderia ter me exposto diante de toda a turma. Eu desejo o pior para ele. O pai ouviu tudo isso, entrou num quartinho dele, onde guardava suas ferramentas, pegou um balde cheio de argila e disse ao seu filho: filho, você está vendo aquele lençol branco pendurado no varal, lá longe? Eu estou vendo, pai. Falou, vamos fazer assim, ó. Você vai pegar essa argila, fazer várias bolinhas, e você vai atirar no lençol. Faz de conta que o lençol é o Felipinho. Ele gostou da ideia. E o pai disse, olha, a hora que você cansar, que você perceber que a sua raiva já passou, aí você para. Mas pode ficar à vontade. O pai ficou de longe observando. E o Zezinho, bolinha atrás de bolinha. Mas o lençol estava muito distante. Ele acertou poucas vezes. Quando estava exausto, já havia acabado a argila. Seu pai foi até ele e perguntou, e aí, meu filho, como se sente? Está melhor? Agora estou. Me sinto bem melhor, estou cansado, mas me sinto bem melhor. O pai falou, então, me acompanhe aqui até seu quarto. Quando os dois entraram no quarto, o pai colocou ele diante do espelho, e ele tomou um susto, porque só dava para ver os olhos dele. Estava tudo sujo de argila. E o pai falou para ele, você viu que o lençol, você acertou poucas bolinhas de argila nele? Quase não sujou? Falou, meu filho, entenda. Quando nós queremos o mal para outra pessoa, nós nos lambuzamos com ele. O mal é pior para nós. Essa era a grande verdade que viveu os irmãos de José. Eles intentaram mal contra a vida de José. Mas, na verdade, eles se lambuzaram, não de argila, mas de tristeza, em ter que olhar o pai e saber que o pai chorava entristecido, não porque o filho de fato havia morrido, mas porque eles venderam o filho. Vamos entender um pouquinho essa história que antecede o texto que nós acabamos de ler. José era um dos 12 filhos de Jacó. José foi o primeiro filho que Jacó teve com Raquel. José era extremamente amado por Jacó. E o amor de Jacó por José suscitava ciúmes por parte dos seus irmãos. E esses ciúmes ele ia aumentando a cada sonho e presente que José ganhava. José ganhou uma túnica que o pai mandou fazer, a coisa mais linda. Os irmãos ficaram com ciúmes. José teve um sonho e compartilhou com seus irmãos de que 12 feixes de palha se prostravam diante do feixe dele. José também teve um sonho onde o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. Os irmãos olhavam para José e um dizia para o outro, esse menino é um mimado, esse menino é um mala sem alça. Então, certa vez, os irmãos de José estavam no campo trabalhando. Jacó chamou José e disse, olha, vai procurar os seus irmãos no campo e veja como estão as coisas. José, obediente ao seu pai, colocou a sua estola que o pai tinha mandado fazer, a sua capa bonita, e foi. Lá de longe, os irmãos viram José se aproximar, e provavelmente um já começou a dizer para o outro, lá vem o mala. Lá vem o fofoqueiro, olha lá, vai ver o que nós estamos fazendo aqui, para ir lá dedar para o pai. E aí, alguns falaram assim, não, vamos matar ele. Hoje nós vamos acabar com essa história aí. Quero ver agora como é que vai ser a situação. Vamos matar ele, a gente joga ele numa cisterna e depois a gente fala para o nosso pai que ele foi devorado por uma fera e acabou o negócio. Rúben, o primogênito de Jacó, fica preocupado. E ele fala, não matem o menino. Então,
Judá, junto com seus irmãos, acatam a ideia de Rúben de apenas jogá-lo na cisterna, mas vivo. A intenção de Rúben, na verdade, era resgatar José e levar José de volta para o seu pai. Mas eles voltaram a trabalhar e, num determinado momento, quando todos eles estavam comendo pão, Rúben não estava junto. Eles viram um grupo de ismaelitas se aproximarem e Judá teve a brilhante ideia de vendê-lo. E assim fez. Retiraram José da cisterna e venderam ele por 20 siclos de prata. Quando Rúben voltou, seu irmão já não estava mais lá na cisterna. Mas de repente a gente pensa, nossa, Rúben queria fazer o que é certo, mas tem um problema. Quando Rúben chega, os irmãos contam para ele o que aconteceu e eles propõem uma mentira ao pai e Rúben aceita. E assim eles fazem. Eles mancham a estola de José de sangue, levam até o pai e diz para o pai que, na verdade, ele foi devorado por uma fera. Enquanto eles contam ao pai, José já estava sendo vendido no Egito. Quem o comprou? Potifar, o chefe da guarda de Faraó. A palavra de Deus diz que Deus era com José. E por conta de tudo que José fazia, prosperava, então Potifar colocou ele como o mordomo da casa, o administrador, menos da sua esposa. Mas José também era bonitão. E a esposa de Potifar não resistiu e intentou deitar com José. Ela agarrou José e José saiu correndo. E ela acabou ficando com uma parte da vestimenta de José. E com ódio no coração ela gritou. Os servos chegaram, ela disse: ele me atacou, tentou me violentar. Quando Potifar ouve a história, ele não pensa duas vezes. Lança José na prisão. Mas Deus estava com José. Na prisão, José ganhou a simpatia, a admiração do carcereiro que o colocou para cuidar de todos os presos. Passado algum tempo, o copeiro do faraó e o padeiro foram condenados à prisão. E os dois, junto com José, tiveram um sonho. E José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. E tudo aconteceu conforme a interpretação de José. O copeiro, depois de 3 dias do sonho, foi restituído, e o padeiro foi decapitado e seu corpo deixado para as aves comerem. José ficou preso 2 anos, até que Faraó teve um sonho. Então, os magos, os sábios, os intérpretes do Egito não conseguiram interpretar o sonho de Faraó. O copeiro lembrou de José que estava preso. Contou a Faraó. Faraó mandou trazer José. E José interpretou o sonho, dizendo a ele: olha, o teu sonho, a interpretação é: haverá 7 anos de fartura e haverá 7 anos de escassez. Portanto, você precisa administrar muito bem, porque nesses 7 anos de fartura, para você ter nos 7 anos de seca. Faraó ficou muito feliz com a interpretação e então levantou e colocou José como governador do Egito. José fez exatamente o que ele havia aconselhado. Estocou muito mantimento. As pessoas, quando chegou a época da seca, começaram a ir até o Egito e começaram a comprar. O que a família de Jacó tinha, ainda conseguiram se manter por 2 anos. Mas passados 2 anos, eles precisavam comprar alimento. Jacó soube que lá no Egito tinha. Enviou seus filhos. Quando os irmãos de José chegam no Egito, José os reconhecem. Mas eles não reconhecem José. José os trata de maneira áspera.
José é firme com eles e os acusa de serem espiões. Então, prendendo Simeão, José fala: vocês disseram que tem mais um irmão, então vocês vão, esse seu irmão vai ficar preso, e vocês retornem trazendo o seu irmão mais novo. Se vocês fizerem isso, será prova de que vocês não são espiões. Na verdade, José queria de fato ver o irmão mais novo. José tinha um plano. Assim eles fazem, eles vão embora. Quando chega em Canaã, eles abrem o saco com cereais e o dinheiro está lá. Eles ficam aflitos, porque estão armando para condená-los. Jacó até que então resiste em mandá-los junto com Benjamim. Ele tem medo de perder o seu outro filho com Raquel. Mas a fome continua a assolá-los. E então Jacó não resiste mais e envia seu filho juntamente com eles. Quando eles se achegam, José pede para preparar uma refeição na residência dele. Assim fazem os servos do Egito. José entra, continua a os tratar de maneira áspera. Pergunta: esse é o vosso irmão mais novo? Eles dizem sim. José não resiste, se retira para chorar. Seu coração não está aguentando de saudade, de amor pelos seus irmãos, que há muito tempo não vê. Então José chama os seus servos e diz o seguinte: olha, enchei os sacos deles novamente de cereal, e peguem o meu copo de prata, e coloquem na bolsa do filho mais novo, de Benjamim. Assim eles fazem. Logo pela manhã, os irmãos de José saem rumo a Canaã. José manda uma comitiva de soldados, e os soldados acusam eles estarem com um copo de prata do governador. Os irmãos de José dizem: olha, nós não pegamos nada. Se você encontrar com alguém, que ele seja feito escravo. E eles encontram o copo de prata na bolsa de Benjamim. Aqueles irmãos ficam apavorados, retornam para o Egito, e agora eles estão diante de José. E José diz para eles: longe de mim fazê-los todos como escravo. Eu vou fazer apenas de quem foi encontrado com o copo, de Benjamim. Então, nesse momento, Judá, aquele mesmo que teve a ideia de vender José, pede permissão para falar diante de Faraó. E Judá declara reconhecer que tudo que estava acontecendo com eles era resultado, consequência do pecado deles. José ouve também eles dizer e se colocar no lugar do seu irmão. Na verdade, o que José vê é eles fazendo com Benjamim o que não fizeram com ele. José teve todas essas atitudes porque ele queria ver se de fato os irmãos dele venderiam o irmão mais novo, Benjamim, o filho de Raquel, como fizeram com ele. José queria perceber se os irmãos dele ainda eram egoístas, ciumentos, se só pensavam neles. Mas José vê que de fato o Senhor mudou o coração daqueles homens. E então, chegamos no capítulo 45. O texto nos diz que José, ele já não podia mais se conter, por evidenciar a transformação que Deus realizou no coração daqueles irmãos cruéis. Sim, mas transformados pela graça do Senhor. Então José pede para que todos os seus servos se retirem. E ele fica só, junto com os seus irmãos. E então José, numa explosão emocional, algo que era tido como um tipo de comportamento que não deveria acontecer, porque os egípcios exaltavam a postura centrada. José agora
ele explode. E um grito de choro, ele se revela dizendo para os seus irmãos: eu sou José. Vamos observar a cena? Põe para nós aí, irmão, por favor. O vídeo? Furou, irmãos, o vídeo. Tá lá, Helena, o vídeo? Tava, né? Não esquece do vídeo, irmãos. Né? Preparei um vídeo bonito para vocês verem. Mas está perdoado, viu? A verdade, irmãos, é que o perdão é o caminho da reconciliação. Veja, amados, por que José dá um grito de choro? Porque perdoar dói. Perdoar espreme o nosso coração. Perdoar dói tanto para aquele que perdoa, como também para aquele que é perdoado. Por quê? Porque dói a gente ter que subtrair todas as injustiças, todas as crueldades que recebemos, sem cobrar do outro. Mas dói também aquele que recebe o perdão, por conta de perceber que teve atitudes de injustiça, que foi cruel com a atitude que teve para com o outro. Amados, quando eu olho para esse texto, o que fica evidente é que as famílias passam por momentos difíceis. Nas famílias há desentendimentos. Nas famílias há muitas vezes atitudes cruéis. Há palavras malditas. Há palavras que machucaram, que feriram o coração. Quantos pais muitas vezes não machucam seus filhos com suas atitudes? Quantos filhos não machucam os seus pais com as suas atitudes? E isso causa uma desestabilidade dentro dos lares. Isso causa muitas vezes dor nos corações. Então, o que fazer diante desse desajuste familiar? Perdoar. Porque o perdão é o caminho da reconciliação. E por que o perdão é o caminho da reconciliação? Primeiro, porque o perdão revela o propósito de Deus. O perdão revela o plano, a vontade, o querer de Deus. Observe que o texto diz claramente que os irmãos de José, eles ficam atemorizados quando José pergunta: vive ainda meu pai? Eles não respondem. Eles ficam calados. E o termo que aparece atemorizados, o verbo, era um verbo que era utilizado em contexto militar para se referir a pessoas que travam diante de uma batalha. Uma pessoa que está diante de uma bazuca, sem arma. Uma pessoa que se encontra indefesa, não tem o que fazer. Quando José se revela e ele faz essa pergunta, os irmãos ficam aterrorizados, eles não falam nada. Então o texto, versículo 4 em diante, diz assim: disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Observe que José, ele utiliza aqui o advérbio temporal agora. Agora não vos entristeçais. O que José está dizendo? Olha, eu sei que há muito tempo vocês vão carregando uma culpa nas costas de vocês. Eu sei que há muito tempo vocês vêm sofrendo angústia, temores, medo por conta da crueldade que vocês têm tido comigo. Mas a partir de agora, daqui para frente, não vos entristeçam mais.
por conta daquilo que vocês fizeram comigo. Mas por que José está dizendo para eles não se entristecerem? José vai dizer, versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. José está dizendo, entendam, naquele dia eu não entendia, até agora vocês não entendiam, mas agora eu entendo, e agora eu quero que vocês entendam, tudo isso aconteceu porque foi permissão de Deus. É fato, vocês estão errados, vocês foram cruéis, vocês foram impiedosos, o que vocês fizeram não é certo, mas Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito, e o propósito dele era o quê? Conservar a nossa família, conservar o povo, conservar o nosso pai, conservar vocês, conservar os seus filhos, conservar a vida. Porque Deus é onisciente, Deus ele enxerga o futuro, Deus ele sabe todas as coisas. Mas aqueles irmãos agora, eles ouvem da boca de José, eu perdoo vocês, mas porque eu entendo que Deus tinha um propósito. E eu quero que vocês se sintam perdoados, não porque eu sou bom, porque Deus tinha um propósito, Ele permitiu todas essas coisas. E então no versículo 6 e versículo 7 ele diz, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus iria prover um grande livramento, mas há muitos anos atrás, para ser mais preciso, há 22 anos atrás, José é vendido com 17 anos de idade, José encontra os irmãos dele quando ele tem 39 anos de idade, passaram 22 anos, veja irmãos, não foi da noite para o dia, José sofreu 22 anos, distante do seu pai, distante dos seus irmãos. Pense comigo as noites de José, quando ele colocava a cabeça no travesseiro, quando ele deitava ali na prisão, colocava a cabeça na pedra, quando ele estava sendo levado, quando ele estava na casa de Potifar. Pensa as coisas que permeavam na mente dele, a sede de vingança, a sede de justiça. Mas José compreendeu o propósito de Deus. Deus tem um propósito. E então no versículo 8 ele diz, assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deus estava na condução de todo o plano. Não foste vós. Vocês intentaram o mal, sim, mas Deus tornou o mal em bem, porque Ele tinha um propósito. Amados, eu não sei se você já observou, acredito que sim, mas as mulheres, você já pegou aqueles tapete bordado e olhou ele do lado contrário? Quem já fez isso? Não dá para entender o desenho. É horrível. É uma linha em cima da outra, é uma nozeira danada. Mas quando você vira o tapete contrário, você vê uma obra de arte. Você fala, meu Deus, que tapete lindo. Por isso que ninguém vende tapete no avesso, né? Está sempre lá bonitinho lá. E se você vai lá, você deixa dobrado, o vendedor corre e volta a ele. Porque tem que olhar a parte bonita. As famílias são assim. Há linhas tortas na relação familiar. Há umas costuras que ninguém gosta de ver. Mas no fundo, aquele que costura as famílias, ele faz uma grande obra de arte. Às vezes a gente não consegue entender no começo, mas lá no futuro, a gente vai entender. Pode ser que eu, você, estejamos passando por momentos difíceis familiarmente falando. Situações delicadas, ofensas, posturas, desentendimentos, palavras,
Pode ser que muitas coisas estão acontecendo dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, na sua relação com seus filhos, na sua relação com seus pais. Pode ser que coisas terríveis estão ocorrendo dentro dos seus lares. Mas entenda, Deus é onisciente. E se isso está acontecendo, é porque Deus tem um propósito. E o propósito dele é maravilhoso. Isso não justifica o erro. Observe que José não disse para os irmãos dele: está tudo certo, vocês não erraram não. Ó, tá jóia o que vocês fizeram. Maravilha. Não, eles são culpados sim. Mas quando eu compreendo o propósito de Deus, eu tiro a mão da garganta do outro. Eu paro de sufocar a pessoa com sentimento de culpa. E quantas vezes nós não temos feito isso e a gente faz de propósito, apontando o dedo para o outro: mas você errou. Lembra aquilo que você fez? Lembra aquilo que você falou? Quantas vezes eu já ouvi isso? Lembra 10 anos atrás, quando você me deixou a pé? Lembra 15 anos atrás, quando você me negou uma ajuda? Lembra disso, lembra daquilo? E isso fica com aquela mão na garganta, sufocando e sufocando a pessoa, porque não compreende o propósito de Deus. Você não entende que muitas coisas Deus permitiu para tornar você mais forte, para tornar você mais independente, para fazer com que você crescesse na vida, para fazer com que você fosse uma pessoa melhor do que você era no passado. Mas quando a gente olha para o presente, agora, o hoje, e a gente olha para a nossa vida, a situação que nós estamos, a gente começa a compreender que Deus de fato tinha um propósito, e esse propósito era bom, maravilhoso, perfeito. Foi ruim, foi difícil, passei dias em claro, passei fome, passei dificuldades financeiras, passei muita dor, muita angústia, foram muitas lágrimas no travesseiro, foram noites em claro, foram dias difíceis. Mas Deus tem um propósito para todas as coisas. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso, minha irmã? Por mais que está doendo, por mais que a ferida está aberta, entenda, Deus ele tem um propósito e ele vai cumprir esse propósito. E o propósito de Deus jamais é a destruição da família. O propósito de Deus jamais é o distanciamento da família. E essa é a segunda grande verdade que nós podemos observar nesse texto. Que o perdão faz o quê também? Reaproxima toda a família. Amados, como eu disse, foram 22 anos distante do seu pai. Foram 22 anos distante dos seus irmãos, distante do seu irmão caçula. Então agora José, no versículo 9, ele diz aos irmãos: apressai-vos, subi a meu pai e diz-lhe: assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Deus está falando: agora vão. Agora que vocês viram que eu sou José, eu sou irmão de vocês, eu sei que vocês estão passando dificuldade onde vocês estão, vão até meu pai. Eu não aguento mais viver distante do meu pai, eu não quero mais viver distante de vocês. Fala para o meu pai vir para ficar aqui perto de mim. Ele, os filhos deles, os filhos dos filhos deles, o rebanho dele, todos venham. Eu sei que o meu pai precisa de uma terra para apacentar o gado, então fiquem tranquilos, eu vou conceder a terra de Gozém. A terra de Gozém ficava próxima ao rio Nilo, no nordeste do Egito, era uma terra de boas pastagens. Vem que eu vou dar do melhor do Egito para o meu pai, para que ele não empobreça diante dessa seca, para que a família não seja destruída. Eu quero ficar junto com os meus pais. Veja que o perdão trouxe esse anseio de reaproximação. José, ele continua dizendo: aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Veja, José expressa a sua generosidade.
E José conhecia teu pai, sabia que Jacó era durão. José falou, eles vão chegar, eles vão falar que é para meu pai vir para o Egito, ele não vai querer vir. Então ele já disse, olha, fala para o meu pai que ainda haverá mais 5 anos de seca. Não tem como ele ficar lá em Canaã, ele tem que vir para cá. Eu vou dar do melhor da terra para ele. Então, José novamente diz, eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo, quem vos fala. Veja que José aqui, ele está fortalecendo a sua identidade. E José sabe que provavelmente Jacó não vai acreditar na palavra dos seus irmãos. Mas de Benjamim vai. Benjamim era a única testemunha que o pai iria ouvir. Por isso que ele fala, vocês estão vendo que sou eu. E Benjamim também é testemunha ocular de que sou eu. Então vão. Digam ao meu pai que eles vão ouvir vocês, principalmente Benjamim. E meu pai virá. E o que eles deviam fazer? Segundo José, anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, apressai-vos e fazei descer meu pai para mim. Então no verso 14, diz que José, lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. Aqueles irmãos que ficaram 22 anos afastados, agora estão juntos. Não cantaram porque o Baruque não tinha escrito, mas se tivesse escrito, teria cantado, juntos podemos andar. O amor de Jesus nos uniu, porque no perdão, a reaproximação de toda a família. Amados, quantos pais, quantos maridos não estão sem conversar com suas esposas, e esposas sem conversar com seus maridos há muito tempo, dormindo em cômodos separados por anos. Quantos pais estão distantes dos seus filhos há anos? Quantos irmãos não se conversam por conta de algo que aconteceu no passado? Quantas famílias desestruturadas, destruídas, primeiro porque até agora ninguém entendeu o propósito de Deus. Segundo, porque o coração não está quebrantado. Muitas vezes cantamos, me dá um coração quebrantado, Senhor. Que seja limpo o meu coração. Mas nas nossas atitudes não tem mostrado isso. E nós continuamos com o nosso coração fechado, guardando rancor, guardando ódio. E aquilo vai nos corroendo por dentro a cada dia. Mas entenda, o Deus que tem um propósito é o Deus da família. E o propósito de Deus sempre é a edificação da família e não a sua destruição. É verdade, contendas, dificuldades, isso vai acontecer. Porque família é assim mesmo. Família, nós temos mais liberdade para um tratar o outro, falar algumas verdades, ouvir algumas verdades. E muitas vezes geram tantas intrigas. Minha esposa me conhece como vocês não me conhecem. Eu conheço minha esposa como vocês não a conhecem. E isso faz muitas vezes intrigas acontecerem. Mas o que não pode acontecer é o distanciamento. Porque na minha relação com a minha esposa, tanto eu quanto ela, nós crescemos. Deus vai cumprindo o propósito dele nos lapidando. Na minha relação com os meus familiares, Deus vai me lapidando. Vai lapidando meus familiares. E é isso que Deus tem feito com você. Então o que você precisa entender nessa noite é que você precisa liberar perdão.
Você precisa, de fato, compreender que Deus está fazendo algo grandioso e poderoso na sua vida, dentro do seu lar, por mais que isso esteja te doendo, machucando o teu coração, te ferindo. Deus, Ele tem um plano, e o plano, o propósito de Deus jamais é desunião, sempre é a reaproximação de toda a família. Então, se você quer, de fato, edificar o seu lar, você precisa, em nome de Jesus, levantar esse pilar do perdão, porque é ele que vai sustentar um relacionamento saudável dentro da família. É você poder pedir perdão, é você reconhecer suas falhas, é reconhecer os seus erros, mas às vezes nosso coração está tão duro que a gente quer que o outro peça perdão, porque a gente acha que nós sempre estamos certos. Sempre eu estou certo. José estava certo. Mas o que ele fez? Eu vos perdoo. Porque Deus tinha um propósito. E agora que eu compreendo o propósito de Deus, eu quero que vocês compreendam. E uma vez que vocês compreenderem, façam um favor. Venham para perto. Eu não quero mais viver distante de vocês. Então, meu irmão, minha irmã, se você está distante, seja de algum familiar, no seu relacionamento com seus filhos, essa noite é uma noite de você liberar perdão. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que José, após dizer todas essas coisas, beijar Benjamim, agarrá-lo, abraçá-lo, matar aquela saudade, o texto diz que ele beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Se você observou, quando José chorou, gritou e se revelou, seus irmãos se calaram. Ficaram atemorizados. Mas uma vez que José perdoou, os irmãos agora se sentem seguros para abrir o coração, para falar. A Bíblia não narra qual foi a conversa dos irmãos. Provavelmente eles trataram muitas questões ali juntos. Porque a Bíblia, ela não está, o objetivo dela não é nos mostrar qual foi a conversa, mas é evidenciar que o perdão é o caminho da reconciliação. Então, perdoe. Mas acima de tudo, às vezes você pode dizer, pastor, mas eu não consigo. É muito difícil. O mais interessante dessa história real é que ela apontava para outro irmão. Ela apontava para Jesus Cristo. E assim como os irmãos de José, Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Jesus Cristo foi abandonado por seus discípulos. Jesus Cristo foi lançado na prisão. Jesus Cristo foi condenado à morte, à crucificação. E no momento de maior dor e agonia, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o Espírito de Jesus que habita em mim, que habita em você. E uma vez que eu e você temos